Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós iremos aprender um conteúdo de língua portuguesa que se chama número do substantivo. Na aula anterior, nós aprendemos sobre o que é gênero do substantivo e que eles variam em masculino e feminino. E hoje nós iremos aprender sobre número do substantivo, não é? O substantivo pode ser classificado quanto ao número. Quando ele está no singular, indica um só elemento. E quando ele está no plural, indica mais de um elemento. Por exemplo, a palavra borracha, ela está no singular. Nós estamos indicando que há só uma borracha. E temos como exemplo também a palavra adultos. A palavra adultos indica que ela está no plural. Indica que há mais de um adulto, ou seja, mais de um elemento. Agora nós iremos aprender sobre o plural dos substantivos simples. O plural dos substantivos simples é formado geralmente pelo acréscimo do S. Então é bem simples, não é? Temos aí a palavra adulto, no plural se escreve adultos. E temos a palavra borracha, que no plural se escreve borrachas. Mas há casos em que o substantivo faz o plural de forma diferente. Aos substantivos terminados em vogal ou de tom oral, acrescenta-se o S. Temos como exemplo casa, casas, dias, dias. Mas, professora, o que é mesmo de tom oral? Vamos ver? Relembrando o que é ditongo oral. Então, os ditongos orais podem ser pronunciados com timbre aberto ou fechado, não é? Nós não encontramos nenhuma dificuldade quando falamos, por exemplo, ai, ia, eu, ui, eu, ué, ei, ie, oi, oi, iu, au, ua, au, oa, uo, oi, eu, ea. E aí temos os exemplos de ditongos orais. Agora iremos ver palavras com ditongos orais. Baixo, pai, partiu, fui, perdeu, chapéu. Observe que quando você faz a pronúncia dessas palavras, o som das vogais soam nitidamente e não encontram nenhuma barreira. A, E, I, O, U. Não é? Você consegue soar pela boca. O som sai pela boca. Eu, ou. Agora, observe a diferença do ditongo nasal. Os ditongos nasais são sempre pronunciados com timbre fechado. Oi,
an, am, en, ai, ui. Apenas a palavra muito. Palavras com ditongos nasais: mão, pão, mãe, mamãe. O som também sai pelo nariz, por isso que se chama ditongo nasal. Aos substantivos terminados em N, acrescenta-se S ou ES. Como temos, por exemplo, a palavra pólen, pólens ou polenes. Aos substantivos terminados em R ou Z, acrescenta-se ES. Flor, flores. Feroz, ferozes. Os substantivos terminados em X são invariáveis. Eles permanecem como estão, tá ok? Xerox, tórax. Quando monossílabos ou oxítonos, acrescenta-se ES. Por exemplo, as, ases. A professora não lembra o que é monossílabos ou oxítonos. Ué, nada mais é do que a classificação da sílaba tônica. Lembra? Aquela sílaba mais forte. Vamos relembrar rapidinho? Quando a última sílaba é a mais forte, nós dizemos que ela é oxítona. Quando a penúltima sílaba é a mais forte, nós dizemos que ela é paroxítona. E quando a antepenúltima sílaba é a mais forte, nós dizemos que ela é proparoxítona, ok? Então, aí nós temos como exemplo a palavra as. Ela é uma palavra monossílaba? É. Por quê? Porque ela só possui uma sílaba. E como ela é acentuada, ela é uma palavra oxítona, tá ok? Os substantivos terminados em S fazem o plural da seguinte maneira: país, países. Observe aí que a palavra país também é uma palavra oxítona. Veja bem que a última sílaba é a mais forte. País. Tá vendo como o som sobressai? É isso que nós chamamos de sílaba tônica. Outra regrinha. Quando paroxítonos ou proparoxítonos são invariáveis. Ai, professora, o que é invariável? Olha lá embaixo do slide, está escrito uma observação. Invariável, o que é isso? É denominado palavra invariável todas as palavras que não fazem flexão de gênero, número e grau. Ou seja, elas se mantêm no seu estado de origem, não se modificam, tá ok? A palavra lápis e a palavra ônibus são exemplos de palavras invariáveis. Nos substantivos terminados em M, o que nós fazemos? Troca-se o M por NS, exatamente. Armazém, armazéns. Paisagem, paisagens. Tá ok? Agora, vamos ver aqui um detalhe. Vamos lá.
Nos substantivos terminados em ao, el, ol e u, troca-se o L por IS. Mas, professora, você falou ao, el, ol e u. E cadê o iu? O iu a gente vai aprender mais à frente, tá ok? Então, vamos lá. Exemplos: pardal, pardais, farol, faróis, papel, papéis, pau, pauís. Que é isso, professora? Pau? Que palavra é essa? Nunca vi na minha vida. Nem eu também. Fui pesquisar para ensinar para vocês. Vamos aprender juntos? Pau ou pântano é um tipo de ecossistema lacunar formado por uma zona úmida. É uma área plana com muitas ervas e arbustos que por muito tempo fica alagada. Tá ok? Agora você já sabe o que é o significado desta palavra. Continuando aqui, nós temos uma exceção, tá ok? Para essas regrinhas aí do ao, el, ol e u, tá? Existem duas palavrinhas que não se troca o L por IS. Olha só, a palavra mal, no plural, ela passa a ser males. A palavra cônsul, no plural, passa a ser cônsules. Nos substantivos terminados em il, lembra? A regrinha para o il é diferente. Quando oxítonos, tá? Quando a sílaba mais forte é a última sílaba da palavra, tá? Troca-se o il por IS. Quando paroxítonos, quando é a penúltima sílaba, que é a mais forte, troca-se il por eis. Então, vamos para o exemplo. Canil. Quando você pronuncia a palavra canil. Canil. Vamos limpar aquele canil? Vamos comprar aquele canil? Então, você percebe aí que a palavra nil, ou seja, a sílaba nil, o som soa mais forte do que o K. Canil. Ok? Canil, canis. Então, você pode observar, tá? A regra nos substantivos terminados em il, quando oxítonos, troca-se o il por is. No caso da palavra canil, o nil, essa sílaba nil, é oxítona, tá ok? Então, por isso que nós trocamos o il por is. Agora, quando paroxítonos, troca-se il por eis. Olha aqui a palavra réptil. 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 Tá vendo essa palavra? Essa sílaba que sobressai o som? Réptil. Réptil. É como se o som ele subisse e descesse. Quando ele sobe, a sílaba é atônica. Olha, réptil. E aí, entra aqui na regra. Quando paroxítonos, troca-se il por eis. Beleza? Então, réptil passa a ser, no plural, répteis. Nós devemos prestar bastante atenção nessas regrinhas, tá? Esse conteúdo é de suma importância. E você precisa estudar muitas vezes essas regrinhas até você conseguir memorizá-las. E fazendo bastante exercício no caderno também, tá? Os substantivos terminados em ão fazem o plural em. Então, na palavra
órgão. No plural ficará órgãos. Coração, corações. E pão, pães. Aí nós temos a regrinha dos substantivos que terminam em ão, ões e ães. Plural dos substantivos compostos. Substantivos compostos grafados sem hífen fazem plural da mesma forma que um substantivo simples. Exemplos, nós temos a palavra girassol, que no plural ficará girassóis, e temos a palavra aguardente, que no plural ficará aguardentes. As duas palavras recebem o plural quando o substantivo composto é formado por. Aí nós temos mais regrinhas. Então, as duas palavras recebem o plural quando o substantivo composto é formado por substantivo mais substantivo. Então, a palavra couve-flor é um substantivo composto. Não é um substantivo composto porque é formado de duas palavras. Então, a palavra couve é um substantivo, né? O que é um substantivo? É o que dá nome às coisas, não é verdade? Então, a palavra couve é um substantivo. A palavra flor também é um substantivo. E no plural, ela passa a ser couves, flores. Couves, flores. Tá ok? Sua mãe te pede para você comprar no mercado, na parte do hortifruti. Meu filho, eu quero uma couve-flor. Não, mãe, não. Aliás, eu quero duas. Duas o quê? Duas couves-flores. Eu não posso falar duas couve-flores ou duas couve-flor. Isso está errado. Eu preciso pronunciar da forma correta. Irei ao mercado comprar duas couves-flores. Tá ok? Agora, na palavra, no segundo exemplo aqui, ó. Tenente, coronel. A palavra tenente é um substantivo. E a palavra coronel é um adjetivo. O que é um adjetivo? É uma qualidade, não é? Então, nós temos aí a palavra tenente-coronel, que no plural passa a ser tenentes-coronéis. Irei receber hoje no meu quartel 5 tenentes-coronéis. Ou assim, irei receber hoje no meu quartel alguns tenentes-coronéis. Tá ok? Aqui, no terceiro exemplo, segunda-feira. Segunda é um numeral e feira é um substantivo. Segunda é um numeral, professora, é um numeral, lembra? Primeiro, pode ser primeira, né? Segundo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tá ok? Então, quando passa pro plural, para o plural, fica segundas-feiras. Parece até meio estranho, mas é a forma correta de se pronunciar a palavra, tá bom? E a palavra alto-relevo ficará altos relevos, em que alto é um adjetivo e relevo é um substantivo. Tá ok? Por que, professora, adjetivo alto? Não entendi. É porque você está qualificando o relevo. O relevo pode estar alto, pode ser baixo, pode ser bonito, pode ser feio. Entenderam?
Só a primeira palavra recebe o plural quando o substantivo composto é formado por substantivo mais preposição clara ou oculta mais substantivo. Vamos entender isso aqui. Temos aí como exemplo a palavra cana de açúcar. Então, a palavra cana é um substantivo, tá? Aí depois vem esse D, né? Cana de. Esse D aqui, que está entre cana e açúcar, é chamado de preposição clara ou oculta. Preposição clara ou oculta. Vamos entender o que é isso? Preposição clara ou oculta. Então, preposição é uma palavra invariável que liga dois termos entre si. Tá ok? Vocês irão aprender isso mais à frente. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Então, essas são as preposições. Tá ok? Então, esse de aí, ele está ligando a palavra cana com a palavra açúcar. Tá ok? Porque senão iria ficar assim, cana-açúcar. Fica sem graça, não é? Por isso que ele está aí, cana de açúcar. Então, cana é substantivo, de é preposição clara ou oculta. No caso, é uma preposição clara, não é? E açúcar é substantivo. No plural, passa a ser canas de açúcar. Em meu quintal existem muitas canas de açúcar. Esta é a forma correta, tá ok? Agora, cavalo vapor. No plural, passa a ser cavalos vapor. Substantivo mais substantivo, que funciona como determinante do primeiro. Palavra-chave, no plural ficará palavras-chave. Tá? Quando você tem dois substantivos juntinhos. Presta bastante atenção. No primeiro exemplo, voltando lá, você tem um substantivo mais uma preposição. O que é preposição? É um termo que liga uma palavra à outra, tá? E mais um substantivo. Só a primeira palavra que vai para o plural. Já no segundo exemplo, ó, se você tem um substantivo mais um substantivo, o que acontece? Funciona como determinante do primeiro. Palavra-chave, palavras-chave. É a mesma coisa, professora? Não é não? Você precisa estar atento às regras, tá? Neste caso, há uma tendência moderna de pluralizar os dois elementos. Palavra-chave, palavras-chaves. Então, existe aí uma tendência moderna de pluralizar os dois elementos. Só a segunda palavra recebe o plural quando o substantivo é formado por verbo e substantivo. A palavra quebra é um verbo, não é? O copo quebrou, eu quebrei, tu quebraste. Então, essa palavra quebra, de quebra-mar, a palavra quebra é um verbo. A palavra mar é um substantivo. Então, a regra vale para a segunda palavra. Só a segunda palavra recebe o plural. Quebra-mar ficará quebra-mares. E quando há um advérbio mais um substantivo, bem amado, bem amados. O que é advérbio, hein? O que é isso, professora?
Eu não sei o que é advérbio, não. Advérbio é a classe gramatical das palavras que modifica um verbo. Mas calma que você vai chegar lá, tá ok? Existem vários tipos de advérbio. Tem advérbio de modo, advérbio de lugar, advérbio de afirmação, de negação, de dúvida, de intensidade, tá ok? Calma. E quando existe prefixo mais substantivo, por exemplo, ex-aluno, fica assim, ex-alunos. Tá vendo esse EX aí? É um prefixo. Você sabia? E quando são palavras repetidas ou imitativas, reco, 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 recos. Pois então, gente, essas regras, né? Nós iremos estudar bastante. Vocês vão ver isso muitas e muitas vezes, tá beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, estarei à disposição.